Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está aqui comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem, e eles o distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje um dos títulos, uma das memórias facultativas de Nossa Senhora, que é Nossa Senhora de Lourdes, que apareceu no século XIX, fim do século XIX, na França. Há uma menina muito simples e se apresentou como a Imaculada Conceição, não é? E hoje, então, nesse ano, pela providência de Deus, a primeira leitura, inclusive, não é, deste sábado, fala dessa profecia, né, da inimizade entre a serpente e uma mulher que viria depois de Eva, uma nova Eva, que viria para esmagar a serpente. Então hoje, por ser esse título, esse dia de Nossa Senhora de Lourdes, mas ser uma memória facultativa, então mantive a primeira leitura, o Evangelho, daquilo que a gente vem lendo ao longo da semana, para a gente não perder o fio dessa catequese, né? Então esse Evangelho, essa primeira leitura hoje só se muda onde Nossa Senhora de Lourdes é a padroeira da cidade, da paróquia, da diocese, enfim, não é o nosso caso. Mas, por coincidência, acaba sendo providência nesse ano, então, que o dia de Nossa Senhora de Lourdes cai nesse sábado, onde a primeira leitura é essa. O homem e a mulher se transformam pelo pecado, pela tentação e o tentador, em instrumento de maldade, né? de queda um para o outro, por causa de um fruto proibido, de um alimento proibido. E aí nós ouvimos na leitura em que escutamos aqui, que um joga a culpa para o outro, e a culpa é também da serpente, que é a imagem do maligno, do tentador, dessa voz sedutora, que leva o homem e a mulher a quererem ser como deuses, se emancipar de Deus, né? Não precisar de Deus. E tudo isso gira em torno de uma palavra aqui, de um fruto, né? de um alimento. E nesse mesmo Evangelho, nessa mesma primeira leitura, Deus então profetiza a Virgem Maria, dizendo à serpente, ao maligno: porque você fez isso, né? Um dia porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, e ela te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Por quê? Porque agora Eva é uma mulher ferida, Eva é uma mulher derrotada. E quando Nossa Senhora aparece em Lourdes, ela se apresenta como a Imaculada Conceição, portanto, aquela que nasceu sem o ferimento da serpente, diferente de todos nós, filhos de Eva, que nascemos com essa inclinação para o mal. Então, em Nossa Senhora, Deus vai começar a recriar o mundo, recriar a humanidade, ferida pelo veneno da serpente, ferido por esse veneno de desobediência,
do não querer ser como de querer ser como Deus. Mas aí nós ouvimos, na sequência também ainda da primeira leitura, como que o castigo disso, o pecado, ele tem uma incidência, uma consequência espiritual em nós, moral em nós e eterna. A gente pode vir a perder o céu. E o pecado deixa em nós essa tendência, né? O pecado original deixou em nós a tendência para o próprio pecado. Mas o pecado de Adão e Eva e o pecado, a nossa condição humana pecadora, ela sofre também. Nós estamos, como a gente chama de, numa natureza decaída. Nós decaímos. Decaímos desse patamar onde o mal não tocava. Onde havia uma perfeita comunhão com Deus, mesmo estando na terra, que era o caso de Adão e Eva, né? Diz lá a palavra que Deus descia todo fim de tarde para conversar, para passear no jardim junto. Nós decaímos disso. E por que decaímos disso? Nós experimentamos a morte. E essa nossa natureza humana que decaída que está, ela sofre as consequências dessa realidade. Uma delas, a doença e o trabalho como algo que não produz só fruto. O trabalho como algo que produz espinhos. Foi isso que nós ouvimos aqui na primeira leitura então, né? Deus expulsando o casal do paraíso e dizendo assim: e agora então você vai plantar, vai colher com o suor do teu rosto, com muito sacrifício, e a terra não vai dar só fruto, a terra vai dar espinho também. Portanto, a dimensão do trabalho enquanto algo que nem sempre nos dá só fruto, nos dá espinho, a realidade de termos doenças, enfermidades, de passarmos, experimentarmos a morte, é tudo consequência do pecado. E aí então vamos entender à luz disso tudo o evangelho de hoje, que é a sequência bastante bonita que nós estamos fazendo da leitura de todo o evangelho de São Marcos na liturgia diária, nas missas, na liturgia de segunda a sábado. Nós já estamos no capítulo 8º de São Marcos, quando Jesus vai começar a repetir algumas coisas. Essa é a segunda multiplicação dos pães. No evangelho de São Marcos, Jesus faz tudo 2 vezes. 2 vezes multiplica pão, 2 vezes tem tempestade dentro da barca na madrugada, 2 vezes precisa curar surdo, 2 vezes precisa curar cego. E é como que uma pedagogia da nossa própria vida. A gente não aprende tudo de primeira mesmo, né? A gente precisa falar de novo, a gente precisa levantar de novo, tentar de novo. Jesus, no evangelho de Marcos, tem cenas e palavras que até parece que o evangelista copiou e colou de novo. Parece que imprimiu errado a Bíblia, parece que repetiu a página. Então, nessa teimosia, né, vamos dizer assim, nessa lentidão dos discípulos, estamos todos nós. Está o ser humano decaído. Ele não aprende de primeira, ele precisa repetir, ver de novo, ouvir de novo e ir interiorizando as coisas. Mas qual é o evangelho de hoje então? Diz lá, Marcos 8, hoje a gente leu aqui do versículo 1 ao 10, que há uma grande multidão, e essa multidão não tinha o que comer. E aí então Jesus vai fazer mais uma multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães nos diz algumas coisas. Uma delas, nos aponta o sacramento da Eucaristia. Nas 2 vezes em que Jesus multiplica os pães, diz lá: então tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, pronunciou a bênção e o deu aos seus discípulos. É igualzinho, é a prefiguração daquilo que Jesus vai fazer na última ceia, onde ele completa daí a palavra e o ato, né? Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Mas então, quando a gente lê o evangelho da multiplicação dos pães, o que nós estamos vendo? Nesse milagre que Jesus fez mesmo. Nós estamos vendo um gesto eucarístico, que está dizendo o quê? O que somos nós nessa terra aqui, meus irmãos? Nós estamos caminhando uma distância longa, da terra para o céu. E a gente vive aqui e experimenta muitas vezes essa vida como um deserto. E a gente experimenta muitas vezes essa vida aqui, a gente experimenta a nossa própria limitação. A gente não tem o que comer. A gente não tem força para terminar o caminho que está andando e precisa terminar esse caminho. A gente não tem força antes de morrer, antes de chegar no céu, a gente está desfalecendo, desmaiando pelo caminho. Então a gente precisa de um alimento
que é o próprio Jesus, o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo que está na Eucaristia. Nós precisamos desse alimento, é Ele quem nos fortalece. Hoje nós estamos celebrando uma memória de Nossa Senhora. Nossa Senhora nos fortalece? Sim. Rezar terço faz bem? Muito. Mas tem uma coisa sem a qual o ser humano não atravessa a vida e inclusive fica fraquinho para rezar terço, que é a ausência do pão, a ausência da Eucaristia. Então esse evangelho nos diz que a vida é deserto, que nós estamos atravessando a travessia da vida e nós precisamos de um alimento. Esse alimento é o pão vivo descido do céu, é o próprio Jesus, que nos é dado pelos discípulos, pelos apóstolos, pelos sacerdotes, que eles é que vão dar à multidão o pão que Jesus abençoou, sobre o qual ele proferiu a bênção, a ação de graças, que é isso que significa a palavra Eucaristia. Então, o pão eucaristizado que a igreja nos dá é o pão no qual a gente encontra vigor espiritual e também físico, porque a Eucaristia é fonte de cura para nós, para atravessarmos o deserto dessa vida. O que mais esse evangelho nos fala? Nos fala que a Eucaristia é um gesto da compaixão de Jesus em relação à nossa miséria, em relação ao nosso limite, não é? Que Ele se compadece de cada um de nós. O que mais esse milagre vai nos dizer? Vai nos dizer que Jesus faz esse milagre, Ele faz, quando Ele sai de uma barca, logo após fazer, Ele entra na barca de novo. Ele faz com os que saíram da barca com Ele, que são os discípulos, que vão entrar com Ele, a gente ouviu o final do Evangelho, na barca de novo. Portanto, o milagre do pão, da multiplicação da Eucaristia, é um milagre feito por um homem que está dentro da barca. A barca é a imagem da igreja. Portanto, entre uma barca e outra tem o pão, entre uma barca e outra tem a Eucaristia. Por isso, não se tem a Eucaristia sem a igreja, não se come da Eucaristia quem não entra na barca dos discípulos. Eu não posso comungar querendo ser católico do meu jeito. Quando a pessoa objetivamente vive e escolhe, às vezes, com maior grau ou menor grau de ignorância disso, escolhe estar em descomunhão com a igreja, que dá a ele o pão, ele não pode comer desse pão, porque o corpo de Cristo, que é a Eucaristia, também é a igreja. Quando a gente entra na fila da comunhão e escuta assim, o corpo de Cristo, aí você fala amém. O que é esse corpo de Cristo que a gente vai receber nessa missa hoje? Corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Sacramentalmente é a pessoa dele. Mas o corpo de Cristo também é a sua igreja. Então, quando a gente comunga Jesus, claro, de modo pleno, principal e maior, mas por tabela, nós estamos comungando a igreja, que é o corpo de Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perseguia a igreja. E aí o próprio Paulo, nas suas cartas, ao mesmo tempo que fala do corpo de Cristo enquanto Eucaristia e Sacramento, então vai dizer, nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Por isso, irmãos e irmãs, quando a gente faz uma opção na vida de viver contrário à fé da igreja, a gente perde o corpo de Cristo. Porque entrar na fila da comunhão é comungar a igreja também, é acolher a igreja também. Então vamos pensar. A pessoa não tem motivos maiores para não se casar na igreja, e ela opta por não se casar na igreja. Correto? Ela opta por não se casar na igreja. Juntado com fé, casado é. A gente está esperando para poder fazer uma festa para os parentes, para os amigos, poder chamar todo mundo. O senhor vai também, né? E a pessoa sabe que essa barca que navega no mar da humanidade enquanto Jesus não voltar, a pessoa sabe que essa mãe igreja que nos fez filhos de Deus pela água do batismo,
diz que homem e mulher, se gosta mesmo um do outro, tem projeto, tal, eles precisam se casar. E que para casar precisa do homem, da mulher e do padre. E do consentimento dado um pelo outro, acolhido pelo sacerdote que profere a bênção. Cresce na igreja, coroinha, desde sempre, 20 anos, dentro da igreja. Chega nessa hora da vida, eu não quero assim, eu quero a festa. Quando eu escolho não estar em comunhão com a igreja, eu perco a fila da Eucaristia. Mas também a gente talvez poderia se perguntar, né? Porque às vezes muito também é de admirar. Quantas pessoas estão na fila da Eucaristia, comungam o corpo de Cristo, mas não comungam a igreja no afeto, no carinho, no respeito? Quantas pessoas, desculpe falar, não é para ofender ninguém, não é para generalizar coisas, mas às vezes a gente vê umas expressões assim, tão devotas, tão piedosas, tão assim, sabe, até afetadas em relação ao Santíssimo Sacramento, à Eucaristia, mas a mesma pessoa não participa de nada, não se doa nada com a igreja, não se mistura com ninguém, nas suas redes sociais é mais católico que o padre, que o bispo, que o papa. Sabe? Quando nós comungamos, irmãos, nós comungamos a igreja e quem faz parte dela. Entende isso? O corpo de Cristo também é a igreja, a comunidade local que temos, e a igreja enquanto estrutura, enquanto mãe, enquanto aquilo ao qual nós pertencemos. E tem coisa que começa a ficar, no mínimo, engraçada, para não dizer exótica. Certas piedades ao redor da Eucaristia, do Santíssimo Sacramento, mas que não se expressa numa vida de comunidade, de participação, de empatia, de colaboração. Parece alguns, não estou dizendo todos, mas são alguns que são vários. Parece que quanto mais, aspas na palavra aí, piedosos em relação à hóstia consagrada, à Eucaristia, parece que quanto mais piedosos em relação ao Santíssimo Sacramento, e a detalhes e minúcias da liturgia, às vezes parece que quanto mais piedoso, mais linguarudo é, mais crítico é, mais do contra é. Quando nós comungamos a igreja. O que mais esse milagre aqui nos fala, queridos? Nos fala da compaixão de Jesus, e ele vai fazer esse milagre a partir de algo muito concreto. Então ele vai dizer para os discípulos, né, que ele olha para a multidão e diz: eu tenho compaixão deles, estão comigo. Já para quase 3 dias que nós estamos por aqui, e eu preciso seguir, e eles precisam voltar, mas agora nessa volta, se eu mandar voltar assim, sem servir nada para comer, vão desmaiar pelo caminho. Talvez Jesus olhou e viu muitas crianças, viu muitos idosos, né? Não sei o que mais Jesus viu ali. Talvez Jesus não tenha curado dessa vez todos os doentes, viu ali um outro que ia ter que voltar sendo carregado no ombro, nas costas, na padiola ali, falou: meu Deus do céu, se eu voltar assim, né, vão desmaiar pelo caminho. Eu tenho compaixão deles, e o Evangelho diz: porque eles têm fome, não têm o que comer. E aqui vem então para nós as implicâncias da Eucaristia na nossa vida. Quando a gente lê, por exemplo, o Evangelho de São João, onde São João é um dos 4 evangelhos, o único dos 4 evangelhos, onde na hora de fazer a narrativa da instituição da Eucaristia, lá na Santa Ceia, não tem. Ele não colocou aquilo que os outros 3 evangelistas colocaram: tomou o pão, deu graça e deu, tomai todos e comei, isso é o meu corpo. São João lá só narra uma parte, o lava-pés. Portanto, queridos irmãos e irmãs, esse milagre aqui também nos fala da compaixão de Jesus por uma coisa muito humana, que é o sofrimento físico do ser humano. Também ele há fome. São as implicâncias da nossa vida de quem comunga o corpo de Cristo. Comungar o corpo de Cristo implica no quê? Bom, primeiro eu preciso ter fé. Fé a gente já tem. Primeiro a gente precisa entender: ele é o pão espiritual dessa vida, dessa travessia, desse deserto. A Eucaristia é ele mesmo, é remédio contra o mal na nossa vida. Jesus na Eucaristia é o bendito fruto. Lá na primeira leitura não tinha um fruto proibido? Um alimento que se você comer morre? Agora na Eucaristia nós temos um fruto que, se você não comer, é aí que você morre. Tem que comer para ter vida, tudo isso. Agora,
Tudo que Jesus fez de espiritual, de sacramental e de real para nós hoje, Ele fez a partir de coisas muito concretas. E o milagre da Eucaristia tem início, então, numa coisa muito concreta, na fome. Na fome de quem não tinha dinheiro para comprar a própria comida. Na miséria das pessoas. Que não é só uma miséria moral e espiritual, também é uma miséria social. Nós não podemos, irmãos e irmãs, colocar para brigar coisas que se complementam. Nós não podemos escolher por uma vertente das coisas. A fé católica é justamente a fé que abarca o todo das coisas. Então, com tudo aquilo que de espiritual, de místico e de fé tem esse evangelho aqui que nós ouvimos, tem também todo um lado profundamente social entre nós. E com todo o lado profundamente social que tem, não deixa de ter, porque tem todo o lado espiritual, sacramental, litúrgico e tudo mais. Jesus fez esse milagre por quê? Eles têm fome. Veja, Jesus poderia ter dito para os discípulos, se fosse a Eucaristia algo que implicasse na minha vida e na sua, apenas os aspectos da nossa moral sexual, ou da nossa espiritualidade, ou da nossa intimidade com Deus a um modo mais místico, Jesus poderia ter dito assim para os discípulos, nossa, eu tenho tanta compaixão desse povo, eu sinto que eles andam tão sem sentido na vida, eles estão tão assim, desanimados, eles estão assim com uma assídia espiritual. Veja, Jesus disse, eles estão com fome, e eu não queria que eles fossem andando embora sem comer, eu gostaria que ao passar por mim eles levassem milagre, cura, evangelização, palavra, e levassem também o que comer. O ser humano ele é inteiro, o ser humano ele é completo. Portanto, quando a gente comunga o corpo de Cristo, a gente precisa comungar com uma fé completa, e entendendo a completude disso em nós. E uma das partes daquilo que torna tudo isso completo é o aspecto da fome daquelas pessoas. Daquela situação muito concreta, eles não têm o que comer. E aí então, de novo Jesus tem compaixão, mas de novo os discípulos não querem se envolver e colocam perguntas como que dizendo, tira a gente dessa, cada um que se vire, né? E é o esforço de Jesus então com os discípulos qual que é? Os discípulos que estão andando com Jesus, entra e sai dessa barca, vê os milagres, vê as curas, escuta as parábolas, se admiram tanto com Jesus, com a mudança que as pessoas vão tendo. O discípulo precisa, uma vez que agora vai comer pela segunda vez do pão que Jesus deu, precisa começar a assimilar Jesus. Toda vez que Jesus tem compaixão, eles têm pressa. Toda vez que Jesus tem compaixão, eles têm indiferença. Toda vez que Jesus tem compaixão, eles têm medo. Toda vez que Jesus tem compaixão, eles veem problema, não vê solução. Jesus não estava querendo, porque ele não precisa, e também hoje ele não quer. Jesus não estava querendo um fã-clube. Jesus está querendo discípulos. Então andar com Jesus não é só achar ele maravilhoso. Andar com Jesus não é só achar ele extraordinário. Andar com Jesus não é só um desejo que brota no nosso coração, às vezes de cutucar quem está do nosso lado e falar assim, ó o que Jesus vai falar, o que ele vai fazer, você não acha ele lindo? Mas olha, até me arrepia. Não é só isso. Andar com Jesus é ir assimilando Jesus. Começar a sentir compaixão daquilo e daqueles que ele sente compaixão. Isso ainda não tinha acontecido com os discípulos. É por isso que ele está fazendo de novo, que é para ver se a coisa, né? Quem sabe agora vai. E aí então eles vão colocar uma pergunta que é muito importante e que é diferente só no Evangelho de Marcos. Eu nem preciso dizer isso, porque eu sei que você já leu os 3 outros evangelhos com atenção, grifando, verde palmeiras, e que isso que eu vou falar agora eu sei que você já sabia, nem sei porque que eu vou falar. Que é diferente no Evangelho de Marcos na segunda multiplicação. Em todos os evangelhos, o que a gente escuta? Os discípulos perguntando assim, mas como é que vamos comprar pão para tudo isso?
Ah, mas nem se a gente tivesse não sei quantas moedas, a gente comprava pão para tudo isso. Ah, mas onde é que vamos achar esse pão? Onde é que vamos comprar mesmo que tivesse? No outro, ah, só tem aqui um menininho com 5 pães e 2 peixes. Nessa segunda, eles colocam uma pergunta que só está em Marcos. Eles olharam para Jesus e dessa vez falaram assim: como alguém poderia dar de comer no deserto? Como alguém, ou seja, quem pode fazer isso? Como assim, como alguém poderia? Como assim, quem é que pode dar de comer neste deserto? Já não tinha uma vez um deserto que durou 40 anos? E não teve uma vez um homem no deserto que deu de comer para uma multidão? Como é que era o nome dele mesmo, gente? Não era um tal de Moisés, é isso? Não foi? Aí disse que tinha uma multidão, aí tinha um tal de é Moisés o nome dele? Ou era Abraão? Quem que era? Quem que você acha que era? Ou foi Davi? Um deserto, o povo anda, começa a estar com fome, também não tem nada lá para comer. Aí teve um homem que intercedeu a Deus, aí chovia pão do céu. Como é que chama esse pão do céu mesmo? Bolacha, como é que é? Maná. Isso, aí não teve um homem como nós, né? Servo de Deus, mas homem, ser humano, igualzinho nós, sim, sem natureza divina nem nada. Não teve um homem lá que no deserto foi capaz de dar de comer para a multidão? Como é que era o nome mesmo desse nome, gente? Quem foi o homem que no deserto, por causa dele, choveu maná do céu na terra? Como é que é o nome dele? E aí eu não estou com pressa para fazer almoço hoje, eu posso ficar aqui até meio-dia esperando você. Como é que era o nome do homem que no deserto fez... Que vergonha, o Brasil e o mundo devem estar achando vocês ridículos. Como é o nome do homem, abre a boca, miserável, que no deserto foi capaz de dar pão no deserto? Teve um homem, não teve? Foi o Abraão? Quem que foi? O Moisés. Jesus é o novo Moisés, ele é maior do que Moisés. Jesus é o pão e o profeta, ele é o intercessor e a resposta. E aí a pergunta está: como pode alguém, ou quem poderia, depende da sua tradução, como pode alguém, ou quem poderia dar pão no deserto? Então, o problema maior do nosso deserto não é o deserto. O problema maior do nosso deserto não é nem a ausência do pão. O problema da vida não é a dificuldade em si. O problema da vida é se no deserto tem esse alguém. E quem é esse alguém? Quem é o nosso Moisés? Muito maior do que Moisés. Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo: mas como assim? Quem é que pode, filho? O pai está ué. Estou aqui, moço. Como é que... quem é que pode dar pão no deserto? Mas essa pergunta ela é triste, chega a ser grave também por um outro motivo. Os discípulos já tinham passado por isso antes. E no antes, que eles já tinham vivido essa cena aqui, quem foi que resolveu? Não foi Jesus? Estou eu nesse deserto de novo. Só o deserto é de novo na sua vida? Jesus não é de novo na sua vida? Percebe como a gente esquece? Parece que a gente fica igual cachorro, né? Correndo atrás do rabo, rodando, a gente não sai do lugar. E parece que o máximo que a gente consegue ver é o problema que apareceu de novo, é a tristeza que veio de novo, é a luta que veio de novo, é a coisa ruim que veio de novo, mas não tem de novo só o deserto, tem de novo Jesus. Como assim você está perguntando quem é que pode resolver isso aqui? Quem é que pode? Eu já não resolvi antes? Deus já não foi com você antes? Deus já não foi com você tantas outras vezes? Por que hoje você ou eu não estamos enxergando Ele aqui agora? Uai, meus irmãos, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não é só o deserto que voltou na sua vida, Jesus também voltou. Não é só o diabo que está me atentando de novo, padre. É o diabo que está te atentando de novo. E Jesus não está te socorrendo de novo? Como assim? Ele está no nosso deserto. E aí Ele se compadece dos discípulos. E aí de novo, o que vocês têm aí? É a cena de novo. Ué, vamos de novo. Às vezes na vida você vai de novo.
para a luta, para a cruz, não importa, vai de novo, traz o pão, traz o peixe, reza, abençoa, manda o povo sentar, distribui, todos comem, ficam satisfeitos e ficam completos, porque ao passarem por Jesus, essa multidão que precisa ir para casa, ao passarem por Jesus, o que eles levaram? Quem estava doente levou saúde, todo mundo levou uma palavra bonita, todo mundo levou um aprendizado, todo mundo levou puxão de orelha de Jesus, todo mundo levou um colinho, todo mundo recebeu um calorzinho no coração, todo mundo entendeu que está fazendo umas coisas erradas, precisa parar de fazer umas coisas erradas, todo mundo levou sermão, e todo mundo também levou um pão, que é material e espiritual, é espiritual e é material. Jesus fez um milagre que tem uma implicância na vida do outro. E aí nós, que comungamos Jesus, somos agora convidados, como a gente ouviu ali no fim do Evangelho. Ele entrou com os discípulos na barca, e ele vai atravessar o mar. E nós entramos na barca da fé, da igreja, da fé que professamos, para ir para o outro lado. Mas uma vez que a gente comungou a Jesus, a gente está comungando Jesus para se assemelhar a Jesus, para se unir a Ele, para se assemelhar com Ele, porque o pão agora, quem vai dar, depois da multiplicação dos pães, não é mais Jesus, é a igreja, são os discípulos. Portanto, esse moldar o coração para ter o mesmo olhar, o mesmo sentimento que Jesus tem. Então, se eu recebo a Eucaristia, um dos aspectos da Eucaristia é que nós sejamos também uma Eucaristia para o mundo, para as pessoas, que implica em tudo isso. As pessoas vão passar pela igreja, vão passar pela nossa comunidade, as pessoas passam diante dos nossos grupos pastorais, as pessoas passam diante de mim ou de você. E aí elas às vezes precisam levar de nós a nossa compaixão, um conselho, uma oração, uma boa obra, uma fraternidade, né? Mas também o pão. Então quem passava por Jesus voltava cuidado, né? Zelado, suprido, vamos por assim, em todos os aspectos da vida, não só os espirituais e morais. Eu tenho compaixão porque eles não comem, né? E isso faz parte do Evangelho. Se as pessoas comem ou não comem, e claro, se elas pecam ou se elas não pecam também, né? Mas meus irmãos, às vezes a gente acha que a gente nem peca mais, né? Porque talvez a gente vai limitando o nosso cristianismo nos pecados cabeludos aí, que a gente gosta de apontar nos outros e dar graças a Deus que não comete. Então, se as pessoas pecam ou não pecam, isso é um assunto importante? Claro que é. Nós temos uma alma para salvar e levar para o céu. Mas, se as pessoas comem ou não comem, pode ser aí que a gente peca. Entende isso? E o milagre da Eucaristia ele é muito amplo, muito bonito, muito simples, ele não é complicado, mas ele não pode ser fatiado olhando só para uma coisa, nem olhando só para outra. Dizer que o milagre da multiplicação dos pães foi somente, né, uma partilha, uma fraternidade, um gesto social de Jesus, a pessoa está dizendo uma verdade, mas ela está limitando a coisa, porque não é só isso. Agora também ler a multiplicação dos pães só à luz de um mistério, de uma liturgia, de um sacramento, de uma intimidade, de um contato espiritual, também é fatiar algo que também é maior que isso. E a graça de andar na barca, a graça de comungar Jesus Eucarístico e comungar a sua igreja, é justamente essa. É a gente não pegar uma parte ou outra, nem negar uma parte ou negar a outra, é pegar Jesus por inteiro nas coisas tão bonitas que Ele fez e que são salvíficas, são redentoras. Tudo que Jesus fez é ato salvífico da alma humana, do espírito humano, da eternidade que somos cada um de nós. E para não perder a eternidade, nós precisamos compreender então a multiplicação dos pães, a Eucaristia, compreender que sem Ele não se chega do outro lado. Quem não come desse pão não chega. Quem não come desse pão se perde.
Mas quem não divide do seu pão também não chega do outro lado. Não é assim? Esses dias alguém falou para mim assim: o padre, estava em determinado lugar, me veio um lá meio bêbado. Ele jurou que é para comer, padre, que ele estava com fome. Já eram umas 3 horas da tarde, vai batendo aquela ressaca, aquela coisa, né? E é claro que ele quer beber mais, a gente não tem dúvida disso, né? Mas vai que está com fome mesmo. Numa dessa é verdade, existe uma possibilidade pequena, mas vai que é verdade mesmo, né? Abri a carteira, eu tinha uma nota de 5 e uma nota de 20. Vou dar uma nota de 5 para o homem, né? Se ele quiser comer, ele come, se quiser beber, ele bebe, né? Vai que, né? Então vai. Quando eu fui colocando a notinha de 5, eu pensei, mas o que ele vai comer com R$5? Vai que é verdade. Vai que é para comer mesmo. Irmão, com 5 não dá mais para comprar um pastel e uma coca faz tempo, não é verdade? Hein? Uma coxinha, uma sodinha com 5 não faz mais isso, só até um tempo que 5, né? Eu estava lembrando, gente, lembra do tempo que o pão francês era 8 centavos, 10, e o picolé era 25 centavos? Quem lembra disso, gente? Que com R$1 a gente chupava 4 picolé, chegava a doer a cabeça, né? Tão gelada. Sabe aquele picolé bem vagabundinho mesmo, né? Aquele picolé que é puro gelo, sabe? Lembra? Você chupa assim, aquele picolé de groselha, você vai fazer... Ele ia ficando branco. Não é assim? Ia sumindo a cor dele, assim, aquele tangue que ele joga no gelo lá, meu Deus do céu. Lembra disso? Gente, faz muito tempo que com R$5, R$3, não dá para casar coxinha com sodinha mais, não. E pastel sem guaraná é complicado de descer. Aí falou, caramba, dá 5 conto, não vai nem comer, né? Devolveu os 5, deu o 20, né? Então veja, meus queridos, isso é a implicância da Eucaristia na nossa vida. À luz da Eucaristia, a gente pode ler o vício da bebida. Se é pecado, não é pecado. Pode comungar quem vive se encaixaçando? O que você acha? Senhor? A igreja tem... Mas se essa pessoa comeu ou não comeu, vai comer ou não vai comer, e ela passou por mim. E aí no outro evangelho diz, dai-lhes vós meios de comer. E com R$5 você não deu de comer. Está tudo caro, gente. Até a caridade está cara. Verdade? Não é? Ah, padre, que tudo subiu. Até a esmola dos pobres subiu. Você der 5 para o sujeito, você não fez nada por ele. Está tudo caro, gente. Está tudo caro. Ficou tudo mais caro. Até ajudar o bêbado. Ficou tudo mais caro. Até suprir essas coisas. E tudo isso faz parte do milagre da Eucaristia. E nesse caminho, Deus, muito bom como só Ele pode ser, também ainda nos deu uma graça, que é a nossa mãe, a Virgem Maria, Nossa Senhora, que foi o primeiro sacrário desse pão divino, que caminha conosco, que de vez em quando, ao longo da história da igreja, apareceu de modo tão portentoso e poderoso em alguns lugares, para que a gente se relembre sempre disso. Nós temos uma mãe que não foi picada pela cobra, que não foi ferida por esse veneno da serpente, e que nela nós temos acesso ao bendito fruto, a um alimento que dá vida, ao invés de condenar, que nos sara, que nos cura, e temos a presença de Nossa Senhora nesse deserto para nos ajudar a caminhar com Jesus. Mas talvez, pegando a partir do evangelho de hoje, né? O grande desejo de Nossa Senhora, que é mãe de todos nós, em relação a cada um de nós que somos seus filhos, seja que a gente abra os olhos. Abra os olhos para quem não tem o que comer, e abra os olhos para o Filho dela, Jesus, no pão da Eucaristia. Eu tenho certeza que se a gente perguntar assim para Nossa Senhora, o que ela mais quer? Assim, Nossa Senhora, mãe... Mas aqui hoje é aniversário dela, para quem é devoto Nossa Senhora de Lourdes, é como se hoje fosse o aniversário dela para vocês. Fala assim, mãe, o que você quer ganhar de presente? Eu acho que ela ia pedir 2 coisas. Ô meu filho, não deixa ninguém passar por você e continuar com fome, não. Acorda para a vida, abre os olhos e não fique você com fome do pão da vida que é a Eucaristia. Eu pelo menos tenho isso no meu coração, que Nossa Senhora tem um profundo desejo que a gente olhe para Jesus entendendo quem Ele é, o bendito fruto, o pão da vida, o pão do deserto. Com certeza Nossa Senhora se dói e faz o que pode para acordar os seus filhos tantos, que andam no deserto dessa vida desmaiando, desfalecendo, caindo, se machucando, por uma fraqueza,
que é própria do ser humano, que herdamos de Eva, mas por uma fraqueza que tem remédio, por uma fome que tem alimento, que é o pão da vida, que é Jesus na Eucaristia. Que a Virgem Maria nos abra os olhos, o entendimento, a compaixão e a fé, para que nesse deserto a gente não fique sem comer do pão que a igreja dá, do pão que Jesus dá, que é Ele mesmo, por misericórdia e por compaixão de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, o momento das nossas preces. Coloca a mão no seu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de amor e bondade, nós os louvamos e bendizemos por esse dia, por essa Eucaristia. E queremos vos pedir, Pai, que o Senhor olhe para cada um de nós, no deserto da vida em que estamos. Pai Todo-Poderoso, que ao recebermos Jesus, o pão da vida hoje, sejamos saciados no corpo, na alma, em tudo aquilo que somos. Pai Todo-Poderoso, que ao recebermos Jesus, Teu Filho, nosso Senhor, que é o pão da vida na Eucaristia, sejamos tocados e fortalecidos pelo poder do Teu Cristo, no nosso corpo e na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente. Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos por nos deixar, logo após o pão, a barca que é a igreja. Dai-nos a graça, Pai, de estarmos na barca do Teu Filho Jesus, não descer dela, não desprezá-la, atravessarmos com ela as noites e as tempestades da nossa vida. Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos pelo vosso plano de salvação, que incluiu uma mulher que esmaga a serpente. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, por nos ter dado a Virgem Maria por mãe, por intercessora, por mestra, por companheira. Escutai, Senhor, hoje todas as orações que vos chegam através do Imaculado Coração de Maria. Senhor Deus Todo-Poderoso, escutai a oração de todos aqueles que invocam hoje a Virgem Maria sob o título de Nossa Senhora de Lourdes, sob o título de Imaculada Conceição. De modo especial, Senhor, os doentes, os enfermos, que buscam, Senhor, a saúde, a cura dos seus males físicos. Senhor Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Virgem Maria, dai-nos a graça de termos um coração semelhante ao coração de vosso Filho, nosso Senhor Jesus, um coração capaz de se compadecer. Acolhei, Senhor, nossa oração. Olhai, Senhor, nossas esperanças. Nós os pedimos em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, o pão da vida, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.